Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra é escudo, me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Olha que lindo esse texto bíblico, Lamentações, capítulo 3, o verso 22 ao 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Em quem você tem esperado? Em quem você tem confiado? Nós confiamos em Deus, porque as suas misericórdias elas se renovam a cada manhã. Que tenhamos uma semana produtiva. Iniciamos pelo rádio, pelas plataformas digitais, pelo nosso canal no YouTube, mais uma semana abençoada, mais uma semana de fé. Como eu tenho dito aqui, nós caminhamos de fé em fé, de glória em glória. E você não está em conexão, em sintonia com a gente por acaso. Eu creio que tudo é um plano de Deus. Tudo é Deus que está arquitetando tudo isso. Se eu estou aqui, é porque Deus me deu essa vocação, esse chamado, essa missão, esse dom para comunicar a fé, para comunicar o evangelho, que são as boas novas de salvação. Então aqui você vai receber as boas novas, as boas notícias. Então que você tenha realmente uma semana muito produtiva, frutífera. E eu quero compartilhar com vocês o seguinte: queremos falar essa semana sobre o Espírito Santo de Deus. Ele que nos capacita, o Espírito Santo é que decide que dons, talentos e também habilidades que vamos receber do Pai, do Todo-Poderoso. Então eu quero passar para você hoje aqui alguns fatos importantes com relação aos dons, talentos e também as nossas habilidades. Lembre-se de que ninguém mais, além de Deus e de você, está ciente de todos os dons que o Espírito Santo colocou em você. Estava observando aqui a história de Walt Disney. Diz a história que ele foi demitido de um jornal porque disseram para ele que faltavam ideias para ele. Olha que interessante. Estava vendo também a história que diz o seguinte, que o professor de Beethoven disse que ele não tinha futuro como compositor. Meu querido e minha querida ouvinte, quem sabe alguém disse coisas parecidas com isso? Que você não tem chamado, que você não tem jeito para aquele negócio, e no entanto algumas pessoas falaram aquilo, mas você buscou em Deus e foi à luta e deu tudo certo. Por quê? Porque você pegou aquela palavra, alguém disse, você não tem jeito para isso, esse negócio não é para você, e no fim deu certo. Mas por quê? Porque você não deu ouvido àquela voz, mas você foi em busca, pediu a direção de Deus, se esforçou, porque tem os talentos, tem habilidades, tem tanto os dons espirituais e tem também os talentos, as habilidades que Deus dá a cada um de nós. Quando eu mencionei Walt Disney e também sobre a história de Beethoven, para entender que alguém disse para você não tem, falta ideia para você. No fim o cara ficou famoso. Para o outro, você não tem futuro para ser um compositor. E Beethoven fez sucesso, você conhece a história dele. Ou seja, então meu amado, lembre-se, o negócio é com você. Então cuidado com
com aqueles matadores de sonho. Tem uns matadores de sonhos, né? Aquelas pessoas que dizem assim, você não tem jeito para isso, a nossa família é pobre, você não vai chegar a lugar nenhum. Amado, você tem que saber ouvir e filtrar o que você ouve, porque tem coisa que a gente ouve que pode nos ajudar a crescer e pode levar a gente para baixo. Vai depender como você está entendendo o que andam falando para você. Agora, se você está me ouvindo, meu querido e minha querida ouvinte, é um sinal que você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa que soube escolher para nos ouvir, porque o que a gente está falando aqui há muito tempo, estamos falando aqui justamente para que as pessoas sejam abençoadas, as pessoas sejam felizes, as pessoas sirvam a Jesus com alegria. Então o nosso motivo maior aqui é falar do amor de Deus e dizer que Deus te ama tanto e Ele te deu capacidade, Ele te deu habilidade. Então aproveite e vamos à luta, minha gente, tá bom? Outra coisa importante, seus dons podem não surgir imediatamente, mas sim ao longo de um período. Você está entendendo? Às vezes você tem algo que você ainda não se identificou, mas no período, conforme vai passando o tempo, você vai se identificando e você vai crescendo em uma área específica. Você está entendendo? E é muito legal quando você descobre isso e você realmente faz aquilo que você foi chamado para fazer. Sabe quando alguém diz assim, fulano, eu estou precisando de um profissional na área tal. Aí você diz, rapaz, eu conheço uma pessoa que é bom, hein? Esse camarada é bom. É mais ou menos isso. Quando o cara é bom, ele é indicado. Quando ele realmente sabe fazer aquilo que ele faz, seja por capacidade divina que Deus deu, seja também por esforço que ele estudou e batalhou para isso, então ele vai ser lembrado e ele vai para frente, ele vai prosperar debaixo dessa habilidade que ele tem e ele está buscando fazer o seu melhor. Então fique tranquilo. Fique tranquilo se de repente ainda algo não deu aquele clique de você, né, dar uma alavancada. Tá na hora. A hora pode ser hoje para você. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia de bênção. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de mudança. Hoje é o dia do novo de Deus para a sua vida. E mais interessante, seja então paciente enquanto se prepara e você desenvolve os seus talentos. Ainda sobre a história de Beethoven, Beethoven tocava mal o violino e preferia executar suas próprias composições a melhorar sua técnica. Interessante, né? Vamos aprender aqui. Assim diz a história dele, que Beethoven tocava mal o violino e ele preferia executar suas próprias composições a melhorar sua técnica. Em 2 Timóteo 2,15 diz, procure apresentar-se a Deus aprovado. É muito importante você desenvolver os seus dons, desenvolver os seus talentos. E como você desenvolve? Praticando, fazendo. Faça o pouco que você sabe, começa a fazer e você vai crescendo, você vai se desenvolvendo e você vai então evoluindo nessa tua jornada aí de vida com a bênção de Deus e com o teu esforço aí que você tem que fazer, tá certo? Uma coisa importante aqui é o seguinte, não fique desestimulado se tiver vários fracassos antes de alcançar o seu destino. Às vezes acontece, né? Você fracassar aqui, fracassar ali, mas isso não é para você ficar desestimulado, pelo contrário, você vai alcançar. Voltando à história do personagem que o Walt Disney diz que ele foi à falência várias vezes antes de construir a Disneyland. A maioria das pessoas que realiza grandes feitos também coleciona fracassos incríveis. Eu acompanho muito, eu leio bastante, eu escuto algumas histórias de pessoas empreendedoras. Você vai ver, o camarada pode estar lá em cima, cresceu, desenvolveu, mas vai ouvir a história dele. Tem muitos fracassos também, mas esses fracassos não o desanimou, pelo contrário, o lapidou e ele cresceu e desenvolveu. Agora, indo para a Bíblia, lembre-se do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedrão, ele era fraco e sentiu-se intimidado
ao ser confrontado por uma mulher na residência do sumo sacerdote. No entanto, ele se tornou um grande pregador no dia de Pentecostes. Os historiadores afirmam que ele também foi crucificado e que, antes de morrer, pediu para que a cruz fosse colocada de cabeça para baixo, pois ele não se considerava digno de ser crucificado como Jesus. Gálatas, capítulo 6, verso 9 diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Você percebeu que não pode desanimar? Tem gente que desanima, aí ela para de produzir, para de crescer, para de estudar, para de um monte de coisa. E daí o que acontece? Ela não cresce, ela não evolui. Então estamos aqui para incentivar você, para encorajar você a não desanimar diante de certos problemas. Provérbios 24, verso 16, a primeira frase diz assim: "Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se." Olha que bacana, tá certo? Outra coisa importante, a questão dos dons, das habilidades. Use seus dons para abençoar as pessoas próximas a você. Alguns passam a vida inteira procurando um local para pousar. Ou seja, existe um ditado antigo que pouca gente compreende de verdade: floresça onde estiver plantado. Provérbios 3:27 diz: "Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa." Então, amado e amada ouvinte, quando você obtiver sucesso sobre as circunstâncias presentes, alguém no palácio irá chamar você, como o faraó fez com José. Está escrito em Gênesis 41:14. Então, tenha esperança de que seus dons e talentos irão colocá-lo diante de homens importantes. Provérbios 22:29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. E para encerrar, quando José interpretou o sonho do copeiro, isso o levou até o faraó. Davi foi levado à presença de Saul como músico e também compositor. Então, meu amigo, é isso. Vamos caminhar. Vamos, semana de vitória para você, e use os dons, talentos e habilidades que Deus te deu. Vá para frente, porque Deus tem muito mais para você. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, porque estamos pelo rádio, pelas emissoras de rádio, plataformas digitais e também nosso canal no YouTube, iniciando uma nova semana, sempre com fé, com alegria, com boas expectativas, com pensamento positivo e, acima de tudo, debaixo da bênção e da proteção divina. Senhor, que tenhamos um dia e uma semana frutífera, abençoada, e que cada ouvinte, cada um de nós, possamos fazer bom uso dos dons, talentos e habilidades que o Senhor nos deu para a glória do Teu nome, possamos fazer o nosso melhor e que possamos ser cada dia mais um instrumento de bênção para o Teu reino, para a Tua obra e para as pessoas. Assim oramos e abençoamos a cada ouvinte, em nome de Jesus. Repreendemos a enfermidade, repreendemos todo o mal, tristeza, depressão, desânimo, bata em retirada agora. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo acompanhe todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.